Olá, amigos. Estamos aqui para mais uma mini aula de astronomia e hoje o nosso tema será a radioastronomia, que é o estudo das emissões de rádio que chegam até a Terra vindo do céu, né? Nada a ver com emissões alienígenas, de ETs, nada disso, né? Ondas de rádio que um dia pode ser até detectado, mas que até agora ninguém conseguiu detectar essas apenas radiações naturais, né? Historicamente, né, no século passado, no século retrasado, né, 19, as ondas eletromagnéticas já vinham sendo estudadas, né, e conhecidas como variações de campo elétrico e magnético através da física, né? O James Clerk Maxwell já tinha formulado as equações do eletromagnetismo, já se conhecia as equações da onda eletromagnética, mas colocar em prática levou mais tempo, né? Várias pesquisas. Somente no final do século, né, é que as primeiras, com Marconi, né, a criação de emissor e receptor de ondas eletromagnéticas foram realizadas. Em 1899 é que foram feitas as primeiras transmissões, né, e recepções, né, de ondas eletromagnéticas. Daí em diante começou-se a estudar mais, né, o espectro eletromagnético. A primeira evidência de que alguma dessas ondas de rádio vinham do céu, porque uma coisa é você, na Terra, você fazer transmissão de ondas de rádio, outra é você verificar que vem do espaço sideral, de longe, né? As primeiras só foram feitas em 1930, né, por Carl Jansky. O Carl Jansky conseguiu fazer uma descoberta da seguinte maneira: ele tinha antenas como essa daqui, que era uma antena direcional, né? Ele apontava para um lugar específico e a pesquisa dele era descobrir interferências. Estavam existindo interferências nas ondas de rádio entre a Europa e a América, e no Atlântico eles achavam que tinha alguma forma, alguma emissão terrestre, mas essas emissões eram constantes. Mais tarde descobriu-se que essa interferência vinha do plano da nossa galáxia. Ele viu que somente naquela área que havia essa interferência maior. Era uma emissão da nossa galáxia. Através de pesquisas que ele fez, ficou registrado, mas não se sabia exatamente o que era, né? Hoje nós sabemos que o espectro eletromagnético, né, ele estuda as diversas frequências de uma onda. Mas o que é uma onda? Ora, essa onda é uma oscilação, como essa mecânica representada aqui, e duas grandezas são importantes: o comprimento de onda e a frequência. O comprimento de onda é a distância entre um lóbulo desse mais alto e o outro, né? É medida em metros. E a frequência é medida em hertz. É o número de vezes que isso oscila na unidade de tempo. E essas duas grandezas estão relacionadas pela equação, né? A velocidade da luz é o produto do comprimento de onda pela frequência. Como a velocidade da luz das ondas eletromagnéticas é constante, né, se tiver um comprimento de onda grande, a frequência é baixa, quer dizer, aumenta um, diminui o outro. O produto é constante. Então, ao estudar uma onda eletromagnética, o que a gente faz? A gente verifica o comprimento de onda ou a frequência, né? Uma coisa já vai direta à outra. Por exemplo, no espectro visível, a gente trabalha de 400 até 750 nanômetros, ou seja, bilionésimos do metro. Nanômetro é o bilionésimo do metro. Já na faixa de rádio, a gente trabalha com outro tamanho, bem maior, né, de 0,1 milímetro a 10 a 5 quilômetros. Então são ondas extremamente longas que trata a radioastronomia. Então ela não trata da faixa de ondas, né, do espectro visível, mas da faixa de ondas mais longas. Então, se você tivesse que fazer, por exemplo, uma fotografia de uma galáxia, por exemplo, você pode fazer a fotografia na faixa do visível, você vai ver aquela galáxia bonita. Mas você pode fazer em outras frequências, como as ondas de rádio também. Você vai ter uma imagem, essa imagem corresponde à distribuição de intensidades da onda eletromagnética de rádio emitida pela galáxia, né? Então você tem imagens em várias frequências, o comprimento de ondas diferentes, né? Para isso a gente utiliza sistemas de observação. Um sistema de observação de radioastronomia é composto por uma antena, pode ser uma antena parabólica, como essa, pode ser também antenas diversas, pode ter um conjunto de antenas de barras, né? E além disso tem um amplificador. O amplificador é para aumentar a intensidade do sinal, já que
As ondas eletromagnéticas na faixa de rádio, elas são muito fracas. A energia delas depende da frequência, né? Então, como é uma frequência muito baixa, o comprimento de onda é grande, frequência baixa, aquela fórmula anterior. Então, se a frequência é muito baixa, pouca energia, então tem que ser amplificada para depois ser tratada por um registro digital, um computador, né? E esse tratamento digital vai dar uma imagem do que se tem naquela direção, né? O poder de resolução desses radiotelescópios é diferente de um poder de resolução de um telescópio comum, né? Quando você aponta um telescópio para o céu, né, você pode ter um telescópio bom, um telescópio ruim, de acordo com o seu poder de resolução. Tem telescópio que você aponta para a Lua e vê as crateras mal vistas, né? Se você botar um telescópio melhor, você vai ver as crateras bem definidas, bem marcadas, né? Então, ele tem um poder de resolução melhor. Mas o poder de resolução depende da resolução angular, né, desse instrumento. O que é resolução angular? É o ângulo em que você consegue ver um material, um objeto, tá? Um ângulo da sua posição com o seu instrumento. Então, por exemplo, se você olhar, o Sol tem 30 minutos, né, de arco, de tamanho. Esses 30 minutos estão dentro da faixa visível. Então, se você estiver observando o Sol e o Sol passar uma nuvem na frente, cortar o brilho dele, você vê a forma dele arredondada. Por que você consegue ver o Sol? Porque a distância do Sol não é tão grande, os nossos olhos conseguem ver esses 30 minutos. A resolução do olho humano é de 1 minuto de arco. E essa resolução, ela depende do comprimento de onda da radiação que você está vendo e do diâmetro do instrumento que você tem. Esse D é o diâmetro do instrumento. Então, o nosso instrumento são os olhos, né? Nós conseguimos ver 1 minuto de arco. Então, a gente consegue ver o Sol, ver a Lua. A Lua é redonda, todo mundo sabe. Por quê? Porque ela tem 30 minutos, nossa resolução é 1 minuto. Agora, se você quiser ver, por exemplo, Vênus, você não vê Vênus redondinho. Por quê? Porque o diâmetro dele é menor do que esse limite humano, né? Então, a mesma coisa serve para os instrumentos ópticos. Por exemplo, o telescópio óptico, né, ele tem um comprimento de onda, né, menor. Então ele consegue ver com a resolução melhor. Quer dizer, lembre-se que esse alfa, quanto menor, maior o poder de resolução, né? Quer dizer, eu consigo ver um ângulo pequenininho, eu tenho um poder de resolução grande, né? Por quê? Porque o comprimento de onda que a gente observa é pequeno, é da luz visível, né? Então ele tem um poder de resolução, né, e tem uma precisão maior. Já um radiotelescópio, ele trabalha com esse comprimento de onda maior, então a resolução dele é menor. Ou seja, ele trabalha com um comprimento de onda maior, então ele tem um menor poder de resolução. Um telescópio comum, pequeno, você vê as crateras da Lua. Com um radiotelescópio, você teria que ter um radiotelescópio muito grande para coletar uma quantidade muito grande de ondas e poder ter uma resolução próxima daquele telescópio, né? Então, os telescópios ópticos ganham em resolução, porém, eles só veem aquela faixa de comprimento de onda de frequência, né? Existe também uma coisa chamada extinção atmosférica. A extinção atmosférica é quando você está aqui na Terra, nós estamos cobertos pela atmosfera, e alguns comprimentos de onda são barrados, né? Alguns, graças a Deus, são barrados, né? Por exemplo, a radiação gama, o raio-x, né, altamente maléficos que tem no céu, na radiação cósmica, né? O ultravioleta também é parcialmente barrado. A luz visível não. Você então, quando você olha para o céu, você vê as estrelas, vê os planetas, vê tudo. Por quê? Porque aquela faixa de frequência deixa passar aquela onda. O infravermelho também não passa muito bem. Já as ondas de rádio têm uma boa transparência, então passa com mais facilidade. Então, essa extinção atmosférica é a capacidade da atmosfera de absorver ou dissipar certos comprimentos de onda. Então, se a gente pudesse observar, a gente veria que de todas as frequências que nós temos, a visível é boa e as ondas de rádio também. Ou seja, nós temos uma janela de rádio e uma janela visível, tá? E outras radiações que não passam direito na nossa atmosfera. Se você fosse para Vênus, você não conseguiria ver o céu. Por quê? Porque a atmosfera é tão densa, tão cheia de gases, etc.,
que você não veria as estrelas, porque a transparência para a luz visível é prejudicada. E nós tratamos isso através dessa denominação, extinção atmosférica, né? Para observar com o radiotelescópio, nós temos vários tipos de antenas, né? Nós temos aqui, por exemplo, em Parkes, na Austrália, uma antena de 64 metros. Quanto maior a antena, melhor o poder de resolução. Por quê? Porque as ondas tratam com coisas de baixa energia, né? Essa tem 64 e é um disco móvel, quer dizer, você aponta para um lado, para o outro. Já um disco fixo, ele fica preso. Ele pode ser maior, mas ele fica preso. O de Arequipa, por exemplo, né? Em Porto Rico, tem 300 metros. É quase o tamanho de um lago, né? Dentro de uma cadeia de morros. O maior do mundo, né? De disco fixo, é o da China, com 500 metros. Esse radiotelescópio ele tem uma vantagem e tem uma desvantagem. A vantagem é o tamanho, ele consegue captar mais ondas. A desvantagem é que ele não é direcional, né? Ele fica parado. Ou seja, com o movimento da Terra, ele só pode observar astros que passam aqui na direção dele. Ele fica esperando passar. Então a faixa de observação é pequena. E existe também, né, um conjunto de várias antenas, né, que nós chamamos de interferômetros, né? O método da interferometria, que consegue observar várias antenas, você substitui uma grande só, é uma outra forma. E agora está sendo instalado no mundo inteiro o VLBI, que é uma rede global de interferometria. Então essa rede, né, de interferometria global, né, nós tivemos aqui, a ideia é fazer da Terra toda como se fosse um grande radiotelescópio, né? Essa interferometria de longa linha de base, né, que é o nome VLBI, né, em inglês, é uma antena que pega sinais do mundo inteiro, né? Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, África, América do Sul. Em cada local desse existe um instrumento de rádio, que inclusive é mais barato fazer um instrumento de rádio do que um óptico, né? Aí esses instrumentos, se eles estiverem integrados, né, ou seja, se puderem apontar para a mesma área do céu, né, nós poderíamos ter um processo de juntar as informações de todos eles e fazer uma imagem com muito maior precisão, né? É o VLBI, é uma integração de sistemas de radiotelescópios no mundo inteiro, que está sendo instalado, né? Uma grande descoberta da radioastronomia foi a radiação cósmica de fundo. Em 1965, Penzias e Wilson descobriram a radiação de micro-ondas, né, que é originária do Big Bang, né? Essa radiação que eles viram, que equivaleria a uma radiação emitida por um corpo negro, né, de 2,7 Kelvin, ou seja, é como se fosse um corpo quase no zero absoluto. É muito fraca, né? O comprimento de onda é 1,9 milímetros e a frequência é de 160,4 GHz. O que eles notaram é que essa radiação vinha de todos os lugares. Não vinha só do centro da nossa galáxia, vinha de todo o universo. Então isso foi associado à radiação cósmica que veio do Big Bang. Quando o Big Bang criou o universo, né, digamos assim, ficou um calorzinho da explosão. E esse calorzinho foi calculado, mas nunca tinha sido descoberto. E foi descoberto em 65, né, e é uma das comprovações dessa teoria, embora a distribuição dessa radiação ainda não é completamente entendida bem, né, mas já existe a evidência de que ela existe e que está em todo o universo, né. Foi uma descoberta da radioastronomia, né. Houve uma evolução dessa radiação cósmica de fundo. Em 1965, eles observaram, né, que havia uma intensidade maior no plano da nossa galáxia, né, localmente, né. Em 1992, o outro observatório fora da Terra, né, conseguiu uma imagem da distribuição melhor da radiação cósmica de fundo. Em 2003, o WMAP conseguiu uma imagem melhor ainda. E isso, cada ano que passa, eles descobrem uma melhor distribuição dessa radiação cósmica de fundo. Existem mapas em diversas frequências dessa radiação cósmica do fundo, e hoje em dia você pode fazer um mapa, né, tridimensional do universo todo, um universo conhecido, né, de cerca de 13, 14 bilhões de anos-luz de tamanho, e fazer a distribuição dessa onda para saber onde é que houve o Big Bang, né?
Inclusive, essa é uma questão que merece discussão, né? Por quê? Porque não foi um local, não foi. Porque quando ele foi criado, o Big Bang, criou-se o espaço e o tempo. Então é meio difícil de interpretar isso. Mas essa verificação é importantíssima, por quê? Porque eles descobriram, através da radioastronomia, que não há uma distribuição uniforme. Então essa distribuição não uniforme mostra que tem uma aceleração, e essa aceleração em vários comprimentos, a cada imagem dessa daqui, obtida pelo mais moderno, que é o WMAP, né? um observatório fora da Terra, e fora da Terra ele consegue pegar melhor, né? Ele conseguiu mostrar que existe alguma coisa a mais empurrando o universo. Isso que está empurrando o universo, né, ele chamou de energia escura. Então, o descobrimento da energia escura e da matéria escura é uma evolução e que vai ser confirmada através dos radiotelescópios, né? Existem também outras grandes descobertas, são as radiogaláxias. São galáxias que têm uma forte emissão de radiação. Galáxias que possuem forte emissão na faixa de rádio. Às vezes a faixa visível não é muito forte, mas a faixa de rádio é. Então eles notaram que por que essas galáxias tinham uma emissão um pouco a mais, né? Se você olhasse de perto, você veria, né, que existe uma matéria fluindo de um lado ao outro dessas galáxias. E quando a matéria flui, né, ela acelera elétrons a velocidades próximas da luz. Então eles observaram que a emissão dessa frequência é semelhante a uma feita em laboratório. Aqui na Terra a gente faz um experimento acelerando elétrons próximos da velocidade da luz, e eles emitem uma radiação chamada radiação síncrotron. A radiação síncrotron, ela é feita, ela aparece quando você acelera elétrons próximos da velocidade da luz. E a emissão é semelhante. Então eles notaram que ao observar uma galáxia como essa aqui, assim, por exemplo, né, você vê jatos, né, ou saindo, jatos sendo absorvidos. Esses jatos, né, são emissões de elétrons com velocidades próximas da velocidade da luz. E coincide com a emissão captada pelos radiotelescópios nessa frequência, né? O método que eles mais utilizam é a interferometria. A interferometria é quando você coloca duas fontes, né, ou captação, né, independe, e consegue observar unindo as frentes de ondas. Se a gente representar a frente de onda como essas ondas aqui, ó, em movimento, cada onda eletromagnética que nós observamos, ela tem uma frente de onda. Essa frente de onda pode ser integrada. Eu posso colocar 3 radiotelescópios e formar uma imagem só. A mesma coisa é feita com telescópios comuns na área óptica, como também você pode fazer na faixa de rádio. Aqui nós temos um dos maiores do mundo, né, é o ALMA, né, que fica no deserto do Atacama, aqui é tudo gelado. É um monte de antenas, e todas elas recebem um sinal, elas são direcionadas, várias antenas, de maneira que você analisa e pega a interferência de cada frente de onda e joga no computador, e o computador faz uma imagem daquela variação que se procura, né? Houve uma evolução muito grande nesse método de radioastronomia, né? Como você pode ver, o observatório COBE tinha uma imagem da radiação cósmica de fundo assim. O WMAP, que é um dos mais avançados, é essa imagem do universo, da distribuição de ondas do Big Bang, por exemplo. E o Planck, que atuou de 2009 até 2013, muito mais precisa. Então, cada vez mais se obtém uma precisão melhor do universo através desses instrumentos que são os radiotelescópios. Então, a radioastronomia tem dado muitas contribuições para a melhoria da nossa visão do universo. Ok? Obrigado.